Olá, pessoal, boa noite a todos. Estamos de volta com o programa Mais Ciência e hoje os nossos convidados são 3 cientistas que já passaram pelo programa e compartilharam com a gente um pouco do projeto delas. Vamos relembrar? As meninas, quando estiveram aqui, elas falaram sobre o desenvolvimento de uma molécula promissora para o tratamento de câncer. Essa molécula ela está sendo desenvolvida com base em um projeto que já existe, que é o BI 2852, e essa molécula nova ela se chama SEGEN4. Hoje elas vão falar um pouco para a gente sobre o andamento desse projeto. Né? Boa noite, meninas, sejam bem-vindas novamente ao programa. Espero que estejam todas bem. E vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do projeto de vocês? Olá, Isabela. Eu vou projetar aqui para a gente ficar melhor a visualização. Tá bom. Então, como você bem disse, né, a gente fez um trabalho que envolve o planejamento de inibidor da Carrais para o tratamento de câncer, agora empregando técnicas de SBDD. Então, nosso trabalho anterior foi com técnica de LBDD, com base em um protótipo já existente, que é a BI 2852, para gerar uma nova molécula, que é a CGI-M4. Então, esse BI 2852, ele apresentou alguns problemas, né, relacionados com característica farmacocinética, como também uma baixa absorção intestinal, baixa estabilidade metabólica, além de ser suscetível à penetração do sistema nervoso central. E a nossa intenção seria desenvolver uma molécula com parâmetros melhores em relação com o composto original. Então, a gente utilizou algumas estratégias, como bioesoterismo, rigidificação e latenciação, e também proteção metabólica. E obtivemos a nossa nova molécula, que é a CGI-M4, que está aparecendo aí na imagem para vocês. Então, essa estratégia conseguiu melhorar a absorção intestinal e promover uma maior estabilidade metabólica e, consequentemente, também a meia-vida, né, da molécula. E, posteriormente, vamos avaliar os impactos dessa modificação que foi feita na interação com a proteína da Carrais. Entendi. E como vocês conseguiram avaliar essas modificações em relação à interação com o alvo? Então, nós utilizamos como uma estrutura de referência a 6GJ8, que é uma estrutura cristalográfica da Carrais, em complexo com a BI 2852, obtida a partir da difração do raio-x. Então, iniciamos, né, e realizamos algumas análises do sítio da BI 2852, avaliamos as interações com a proteína da Carrais e observamos que todas as interações da BI 2852 em relação ao sítio, né, então, para em seguida a gente partir para a análise de drugability no sítio onde a BI 2852 se liga na proteína da Carrais. Então, o que a gente fez? O primeiro método de análise de drugability foi a análise realizada no servidor PocketDrugger, onde o post-it1 foi destacado por ser onde está o ligante BI 2852. Então, esse PocketDruggable recebeu uma pontuação que o servidor chama de Drugability Probability de 0,55, indicando uma chance de 55% dessa cavidade ser considerada druggable. E, anteriormente, partimos para uma análise de hotspot realizada pelo servidor PetMap. Submetemos essa estrutura da CGJ8 ao servidor e nessa análise, nenhum agrupamento foi localizado sobreposto ao ligante BI2852. Então, rodamos novamente o FaptMap, mascarando essa região do substrato. Criamos um arquivo através do PyMol, onde pegamos todos os resíduos de aminoácidos localizados até 4 angstroms de distância desse substrato. E depois criamos um arquivo para que essa região fosse mascarada na análise. E na segunda análise realizada, mascaramos a região do substrato e o FaptMap localizou 10 agrupamentos de sonda na superfície dessa proteína e não foi detectado a presença de um hotspot druggable na região do sítio de interação. E concluímos que ambos os métodos demonstraram que o sítio possui uma baixa susceptibilidade de ser modulável por micromoléculas semelhante a fármacos. Nós já esperávamos, né, esses resultados, pois eles
já estão descritos na literatura, que esse sítio ele não é modulável por micromoléculas semelhante a fármacos, e mesmo assim, para a etapa posterior, e mesmo assim partimos, né, para a etapa posterior, que é a etapa de acoplamento molecular. Sim, então nós realizamos um experimento de redocking com o objetivo de validar o protocolo de acoplamento para que a gente consiga realizar o acoplamento dessa molécula modificada. Então, criamos no primeiro momento do LBDD. Então, depois da gente realizar o docking dessa molécula modificada, que é a CGIM4, para avaliar a afinidade dessa molécula e a proteína, com a conformação de melhor afinidade, nós realizamos a análise do sítio para avaliar o modo de interação dessa molécula e as interações que ela realiza com a CARAS. Então, o redocking ele foi realizado empregado a mesma estrutura cristalográfica de referência que é a CGJ8. Entendi. Vocês podem explicar um pouco sobre a etapa do acoplamento molecular que foi realizado? Então, antes da gente realizar o acoplamento, nós utilizamos o PyMol para fazer uma análise visual e selecionar as coordenadas do sítio da grade. Então, a gente pegou as coordenadas do carbono, que ocupa uma região mais ou menos central do sítio, que é o carbono C20, e utilizamos como coordenadas de centro da grade. E quais foram os protocolos que vocês utilizaram? Então, a gente utilizou inicialmente o protocolo de acoplamento, o primeiro protocolo com ligante totalmente rígido, ou seja, com todas as torções inativas, e o segundo protocolo foi com o ligante totalmente flexível, com todas as torções ativas, para a gente avaliar o papel da flexibilidade do posicionamento do ligante BI2852 no sítio. E como foi esse processo? Então, para a gente conseguir posicionar o ligante no sítio, nós tivemos que ajustar o tamanho da grade, porque o tamanho que é padronizado pelo Doctor não estava posicionando. Então, a configuração utilizada foi expandindo a partir do ponto central, que foi 15 angstroms em X, 15 em Y e 3 em Z, com a discretização de 0,25 e o segundo total de pontos de 197.213. Então, as configurações do algoritmo para o DOC empregadas foram as configurações padrão, com número de avaliações 100.000, população de 750 e número de corridas totais de 24. Então, no final do acoplamento, foram geradas 24 conformações distintas. E vocês conseguiram bons resultados com esses protocolos que vocês utilizaram? O melhor resultado de RMSD do nosso ligante rígido de 4,161 com uma afinidade de -6,807 e do ligante flexível foi de 4,197 com afinidade de -7,478, sendo que o ligante flexível apresentou a maior afinidade. Porém, os valores de RMSD estão acima do valor descrito ideal na literatura, então utilizamos o protocolo com ligante semiflexível. E quais foram os resultados para o ligante semiflexível? Então, para o protocolo em que a região do anel isodolinona e da amina secundária estavam rígidos, e as demais ligações flexíveis, o melhor valor de RMSD foi o de 4,132, com afinidade de -6,599. E para o protocolo em que somente a região do anel isodolinona se manteve rígido, o melhor valor de RMSD foi de 4,035, com uma afinidade de -7,475. Entendi, que é esse redocking que a gente está vendo aí na tela, né? E, no caso, quais os protocolos que vocês utilizaram para analisar essa nova molécula, CGIM4? Pessoal?
Mari, Oi, gente, estava fechado o áudio, mas eu falei. Sim, nós utilizamos o protocolo semi-flexível, mantendo somente as regiões do anel isoindolinona rígida e as demais torções flexíveis. E quais foram os resultados para a SEGEM 4? Bem, tivemos resultados promissores, né, e esperançosos, porém, os servidores que utilizamos não pode ser considerado decisivo em relação aos resultados. Então, precisamos rodar em um servidor um pouco mais diferente, né, com protocolos de acoplamento precisos e adequados para o sítio que nós temos interesse. E, de certa forma, esses resultados são subestimados. E nós aplicamos também alguns conceitos e percebemos que esse protocolo melhorou, porém precisamos usar outras ferramentas para que os resultados sejam mais precisos. Mas a molécula 6, a molécula CJIM4 é uma molécula, assim, muito promissora, né, para a proteína da Carrais. Muito legal. Eu espero de verdade que vocês consigam desenvolver melhor aí esse projeto e traga essa esperança aí, né, para todo mundo em relação ao tratamento do câncer. Bom, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Boa noite. Bom dia.